Amados ouvintes, com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, que é missionário Osmar Santana Souza, capelão, uma mensagem bíblica para o teu coração, programação Despertai em nome de nosso Jesus Cristo, amém? Deus nos guia. Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, não temos certeza do que seria mais correto. Nestes momentos, é bom sabermos que Deus está pronto a nos guiar pelo melhor caminho, se buscarmos a sua ajuda e a sua presença, a sua graça, misericórdia, amor e bondade. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ele há de ensinar o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos há de ensinar o caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher, o caminho que deve andar e viver de acordo com a sua palavra. A sua alma pousará no bem e na segurança, no lugar seguro, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aquele que teme. O segredo do Senhor é com aquele que teme a Ele, que tem temor a Ele. E Ele lhe mostrará a sua aliança. Salmos capítulo 25, que na verdade Salmos não tem capítulo, tem números, né? Número. Então Salmo, capítulo não é capítulo, é números. Então é Salmos 25, versículo 8 até o versículo 10, versículo 12 até o 14. Nós temos que ler a Bíblia, examinar a Bíblia Sagrada. Não temas, crê somente. Para mim, você, nós crê em Jesus, crê em Deus. Após um naufrágio, um único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar numa pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação. Ele agradeceu novamente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a Jesus Nazareno, com muita dificuldade e restos dos destroços que ele havia, ou seja, com muita dificuldade e restos dos destroços que ele conseguiu montar, tirar, resgatar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, dos animais e também para guardar seus poucos pertences e mantimentos, o que ele conseguia para se sobreviver. E como sempre havia agradecido agradecia, sempre estava agradecendo, sempre grato. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou até mesmo colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, em fogo, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele revoltou e gritava, chorando: o pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizestes isso comigo? Chorou tanto que adormeceu, profundamente cansado, fadigado. No dia seguinte, bem cedo, foi desesperado, despertado também pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o sinal de fumaça, de fogo, ou seja, uma fumaça feita de fogo. Esse é um sinal que veio fazer nós vir aqui, te resgatar. É comum sentirmos-nos desesperados, descorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão de mal a pior para mal, Ou daqui para pior, mais pior ainda do que já está, Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembra-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas ou em fogo, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina, a graça de Deus, o amor de Deus. Não temas, crê, somente crê. Vinde a mim todos os que estáis, ou as pessoas que estão cansadas, ou estáis cansadas, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Não temas, tem uma solução, uma resposta para você. Não tenha medo. Jesus entende o que significa sentir medo. Jesus entende o significado
sentir medo, não temas. Ele sabia que seus últimos dias na terra seriam cheios de provações e injúrias. Ele sabia que a cruz o esperava. Ele até havia pedido a Deus que o livrasse do sofrimento se fosse possível. Mas a cruz foi a única forma de libertar ou de liberar você, eu, nós todos do castigo da morte ou do pecado, né? Cristo morreu, foi crucificado, ou seja, ele teve uma morte de cruz, foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia para dar o direito a nós, o resgate, né, de salvação. Entendeu? Um presente gratuito que ele concedeu a mim e a você ali na morte de cruz. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e deu direito a nós. Então ele pagou o resgate de sangue. Não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro. Foi teu sangue vertido ali, derramado, que pode salvar e salva. Entendeu, irmãos e irmãs? Deus é poderoso. É a única forma de liberar do castigo. Então ele aceitou a vontade de Deus, Pai. Jesus podia olhar através do que o homem havia ali preparado para a paz. Jesus podia olhar para trás do que o homem havia ali preparado para a paz que o esperava. A paz de Deus, seu Pai Celestial, Ele pode ajudá-lo. Ou seja, Jesus pode te ajudar, Deus pode te ajudar. Através de provações e injustiças. Deus te ajuda até mesmo quando as pessoas cometem injustiças, até mesmo você é aprovado. E quando você estiver com medo, Ele ajudará você e a de guiá-lo ao lugar que Deus preparou especialmente para você. Jesus vai te guardar, te guiar para o melhor lugar. Ou seja, lê a palavra, examina a Bíblia. Assim diz a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra sagrada. Esforçai-vos e animai-vos. Você tem que se esforçar e você tem que se animar. Esforçai-vos e animai-vos. Não tem mais, para você não ter medo. Nem vos espanteis, para não ficar espantado, assombrado diante deles, das pessoas, seus inimigos. Porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará você. Ou seja, não é para você temer, não é para você ficar com medo. E diante das pessoas, diante de tudo, os problemas, dificuldades, porque o Senhor está contigo, Ele é teu Deus, Ele é teu Senhor. E vai contigo, vai com você. Não há de deixar você desesperado, você desamparado. Ele vai te amparar. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor Deus, Jesus Cristo, é a tua luz, Ele é a tua salvação. A quem temerei? Nada. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Do que eu vou ter medo, ou ter anseio, preocupação, alguma coisa? Salmos 27, versículo 1. Não se vende 5 passarinhos. Não há de vender 5 passarinhos por 2 centavos. 2 centavos, né? E nenhum deles está esquecido diante de Deus, Pai, e diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E até que os cabelos da vossa cabeça, até os cabelos da vossa cabeça, da sua cabeça, né? Vossa cabeça, ou da sua cabeça, estão todos contados. Não tem mais, pois. Não tem mais. Não é para você temer. Não tem medo. Pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então vale muito mais você que muitos passarinhos ou muitos pardais. Lucas capítulo 12, versículo 6. Em Deus tenho posto a minha confiança. Em quem você colocou sua confiança? Em Deus ou nos homens? Não temerei o que me possa fazer um homem. Tá vendo? Salmos 56, como eu falei, Salmos não tem capítulo. Salmos é número, entendeu? Então, Salmos número 56, versículo 11. Deus tem um plano de salvação na tua vida, na tua família. Não temas, não tenha medo, não temas. Crê somente em Jesus, crê em Deus. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus nos guia, Deus te guia. Deus, Ele sabe e tem um plano de salvação. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará a sua aliança. Entendeu? Deus vai confirmar tudo que Ele lhe prometeu. Em nome de Jesus também.